Boa noite, nós estamos iniciando mais um culto e gostaríamos de convidar você e a sua família para juntos nós estarmos louvando o nome do Senhor, esse Deus que é soberano sobre o nosso agir, o nosso falar, o nosso pensar. Ele é rei sobre todas as coisas. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só meu desejo é: vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo teu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Olá, meu amigo, minha amiga, é um prazer ter você novamente conosco nessa noite de sábado. Semana passada, nós começamos uma série de mensagens com o título Siga-me. Nós estudamos, o título da semana passada foi E Disse Jesus, e nós vimos como Jesus chama Mateus, um colhedor de impostos, um pecador, um incrédulo, e como Jesus chama Mateus para segui-lo. E como Mateus prontamente levanta e deixa tudo para trás e segue a Jesus. Interessante que nós aprendemos algumas lições, eu gostaria de lembrá-las contigo. E a primeira delas é que para seguir a Jesus, ser um pecador não te desqualifica. A segunda é que ser um incrédulo também não te desqualifica. De fato, mesmo assim, nós inventamos desculpas. Nós seguimos criando motivos para não dar o próximo passo. Eu gostaria de te lembrar também algo sobre a religião. A religião, ela diz, mude e depois você nos siga. Mas Jesus diz, siga-me e depois mude. Existe uma grande diferença entre o que Jesus pede de nós e o que a religião pede de nós. Jesus, ele não espera que sejamos perfeitos. Ele quer que nós sigamos a ele. De fato, seguir sempre começa com um pecador, com um incrédulo, se levantando e dando o seguinte passo, deixando tudo para trás, toda aquela vida de pecado, e passando a seguir a Cristo. Porque, de fato, seguir a Jesus é um convite a uma relação pessoal com Ele. Seguir a Jesus é focar em quem eu sou, em Jesus. E a pergunta que eu gostaria de fazer para você é, você tem seguido a Jesus? No Evangelho de Mateus, no capítulo 4, nós encontramos uma história de 4 pescadores e como Jesus, ele faz o convite a esses
pescadores a dar o próximo passo. Vamos estar lendo esse texto. Versículo 18 fala: andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com seu pai Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou, e eles, deixando imediatamente o seu pai e o barco, o seguiram. É interessante essa narrativa de Mateus, porque ela nos deixa com algumas perguntas, assim, como assim? Eles largaram tudo e seguiram, e Zebedeu ficou sozinho ali, que responsabilidade? Sabe, muitas questões por falta de detalhes. Mateus, ele escreve para os judeus, então Mateus está mais preocupado em dar um breve resumo de tudo que ele viu, de tudo que ele aprendeu. Nós vamos estar analisando essa mesma história sob a ótica de Lucas. Lucas, ele escreve para os gentios. Os escritos de Lucas nos dão mais detalhes, ele é mais detalhista e vai nos ajudar bastante nessa reflexão de hoje. Vamos estar lendo Lucas 5, de 1 a 11. E o primeiro ponto dessa mensagem é a informação. Senta e escuta. Olha o que diz lá o versículo 1. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então Jesus sentou-se e do barco ensinava ao povo. É interessante que o texto ele fala para nós que a multidão ela se amontoava para ouvir a palavra de Deus. A grande multidão mostrou a crescente popularidade de Jesus como mestre, como professor. A multidão ela era tão grande que Jesus precisou pegar um barco e ele escolheu o barco de Pedro. E de repente ele afastou o barco um pouco e do barco ele ensinava a multidão que estava ali naquela praia, né? E algo interessante nessa reflexão é que Jesus sentou-se no barco e ensinou. Isso me remete ao fato de que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos de entender que Jesus nos chama a um relacionamento sério, comprometido com Ele. E nesse relacionamento nós precisamos parar, sentar, escutar a voz dEle. Nós precisamos sentar e ler a palavra dEle, ouvir o que de fato Ele quer nos ensinar, Ele quer nos dizer. Outro ponto é que um desses barcos era o de Simão. A história em geral é sobre 4 pescadores: Simão, André, Tiago, João. E com certeza, dentre os 4, Simão, ele deve ter se sentido privilegiado por Jesus ter escolhido o seu barco. E com certeza Simão estava ali bem de pertinho, ouvindo tudo que Jesus estava ensinando. E a pergunta que eu gostaria de fazer para você é a seguinte: você tem ouvido a palavra de Deus? O segundo ponto dessa reflexão é a direção. Emprestar o barco a Ele. Olha o que diz lá o verso 4. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Versículo 5. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo, vou lançar as redes.
É interessante que Jesus sabe que eles estavam ali a noite inteira. E mesmo assim Jesus faz esse teste de fé. E é interessante como Pedro, Simão, ele responde a Jesus com sinceridade, de uma forma educada, e diz: mestre, ou seja, líder, nós estávamos a noite inteira aqui e nós não pescamos nada, mas porque você está dizendo, nós vamos assim fazer. Simão mostrou que ele estava disposto a receber instruções de Jesus. Isto não é apenas fazer, mas é obedecer. Vale a pena, queridos, parar, escutar o que Cristo tem a dizer e também obedecer aquilo que Ele está nos dizendo, aquilo que Ele está nos mandando. O texto fala que durante a noite inteira eles trabalharam e não pegaram nada. Na verdade, Pedro poderia ter inventado tanta desculpa ali, tantas desculpas. Desculpas do tipo, trabalhei a noite toda, estou cansado. Ou então, ser um pouco mais radical e dizer, olha, eu entendo de pesca. De repente, mestre, o senhor entende de carpintaria, mas eu entendo de pesca. E eu não vou lançar minhas redes. Não vou perder meu tempo. Ou então, é melhor pescar à noite, durante o dia não dá muito certo. Ou então, lavamos nossas redes. Mas Pedro não faz isso. Pedro, ele acredita. Ele fez uma declaração de fé na palavra de Cristo. Ele depositou a confiança dele na palavra de Cristo. E com certeza, queridos, o resultado disso foi a experiência que Pedro teve com os milagres, com o milagre de Cristo. Olha o que diz lá o versículo 6. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-se de mim, Senhor, pois eu sou um homem pecador. É interessante de ver que eles pegaram muitos peixes através da instrução dada por Cristo Jesus. Algo que me chama muito a atenção nesse versículo é que dar o próximo passo envolve começar a acreditar. Não apenas para ver o milagre, mas para ver Jesus Cristo agindo. Pois Jesus Cristo, ele é o criador de milagres. Ele é o fazedor de milagres. Existe uma história lá em João 20, 29, a história de Tomé. E Jesus fala para Tomé, depois de Tomé ter tocado, nas feridas, Jesus fala, Tomé, porque você viu, você creu. Mas bem-aventurados, Tomé, aqueles que não viram e creram. Então, nós devemos seguir a Jesus por quem Ele é. Os milagres são consequências, eles não podem ser o motivo de seguirmos a Cristo. Trapp, ele fala o seguinte sobre esse texto, ele fala que aqui os peixes mudos pregam claramente que Cristo é o Filho de Deus. Interessante isso, né? Aquela quantidade enorme de peixes ali, mudos, estavam pregando a verdade de Cristo. Cristo, o Filho de Deus. Outro fato que eu gostaria de refletir é a atitude de Pedro. Pedro, ele ao ver isso, ele não comemora com seus companheiros. Ele poderia gastar um tempo ali comemorando que as dívidas iriam ser pagas, que ele não teria que trabalhar de repente por um mês ali, por conta dessa quantidade de peixe. Mas a atitude de Pedro é muito interessante. Ele cai
de joelhos e agradece a Cristo e reconhece a grandeza de Cristo. E ele fala: afaste-se de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. E é muito interessante sabermos quem nós somos diante de Cristo. Nós somos pecadores, nós não somos nada diante de Cristo. Mas ainda assim Ele nos ama e Ele nos chama para um relacionamento pessoal, para um relacionamento verdadeiro. Mas isso requer de nós, queridos. Isso requer de nós uma decisão. E esse é o nosso quarto ponto, a decisão. Venha e seja. Cristo nos chama para vir e ver, mas Ele também nos chama para que venhamos e sejamos. Olha o que diz lá o versículo 9. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, pois de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Essa parte que Jesus diz para Pedro: não tenha medo. Pedro se sentiu ali constrangido pela glória de Deus. Ele sentiu ali medo porque ele se deparou não mais como um mestre. Vocês repararam que Pedro não usa mais o termo mestre, mas sim o termo Senhor? Quando Pedro cai de joelhos, é porque ele de fato reconheceu a grandeza da glória de Deus. E ele tão somente diz: Senhor, afaste-se de mim. Mas uma coisa interessante, e nós precisamos ter claro isso, é que Deus não nos chama por um relacionamento baseado no medo, mas sim um relacionamento que se baseia pelo amor. O princípio do medo nos congela, mas o amor de Deus nos constrange e nos faz querer sermos melhores, pessoas melhores, servos melhores. Jesus fala: Pedro, a partir de agora você será um pescador de homens. Quando Jesus ele fala isso para Pedro, Jesus está ali dizendo: Pedro, faça o que eu faço. Não existe pescador de homens na história da humanidade como foi Jesus, o melhor pescador de homens. E é isso que ele nos chama para ser. Jesus nos chama para sermos servos, pescadores de homens. Jesus ele fala que o primeiro e o maior mandamento de todos é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo maior mandamento é amar ao nosso próximo como a nós mesmos. O Evangelho de Cristo, a todo tempo, nos chama a servir a Ele e a servir ao nosso próximo. O Evangelho de Cristo, ele é como uma árvore de cabeça para baixo, onde as raízes estão apontadas para o céu e os frutos na terra. Jesus Cristo, ele usa expressões do tipo: eu sou a videira, vós sois os frutos. Aqueles que não derem frutos, eu cortarei e lançarei fora. Eu gostaria de te encorajar a seguir a Jesus, fazer o que Ele manda, fazer o que Ele pede, deixar tudo e seguir a Cristo. E existe esse paradoxo
no servir a Cristo, que é muito interessante, deixando tudo e ganhando muito. E Paulo, de fato, nos ensina muito quando ele, com tudo que ele era, com todos os títulos, dupla cidadania, uma pessoa culta, quando ele se rende a Cristo, quando Cristo se encontra com ele ali no caminho de Damasco, Paulo se rende a Cristo. E mais à frente nós vemos Paulo escrevendo e dando depoimento de Cristo às pessoas, e como ele fala que nada do que eu tenho, todas as coisas que eu tenho, tudo que eu sou, eu considero como esterco diante da glória de Cristo. Mais vale e mais valeu a Paulo seguir a Cristo do que ser a melhor pessoa, a pessoa mais respeitada. E de fato Paulo é um grande exemplo para nós também, assim como Pedro. Eu gostaria de refletir contigo nessa conclusão do que nós acabamos de estudar. A primeira delas é que o primeiro passo que nós temos que dar agora para seguir a Cristo é sentar e ouvir. O segundo passo é emprestar o barco a Ele, dar o controle do barco de nossas vidas a Cristo. O terceiro, Jesus nos convida para vir e para ver o que Ele tem feito. E o quarto ponto, Jesus, Ele pede que nós venhamos e sejamos o que Ele quer que nós sejamos. Servos, multiplicadores desse amor tão imenso, tão profundo. Gostaria de te encorajar a hoje mesmo, a você dar os próximos passos. Se você entende hoje que você precisa seguir a Cristo, que você precisa entregar o controle da sua vida, que você precisa sair do banco do motorista, deixar o volante de lado e passar para o banco do carona e convidar a Jesus para sentar e dirigir a sua vida. Se você entende isso, eu gostaria de fazer essa oração contigo agora, entregando a sua vida a Ele. Se você entende isso, feche os teus olhos aí onde você está e faça essa oração comigo. Senhor Deus, obrigado. Obrigado porque a Tua graça nos basta. Pai, eu reconheço que o Senhor é meu único e suficiente Salvador. E eu entrego o controle da minha vida nas Tuas mãos. Lava-me, Deus. Trabalhe no meu coração. Pai, que à medida que eu for te seguindo, que eu vou te seguindo, que o Senhor vá, meu Pai, transformando a minha vida e me fazendo tudo aquilo que o Senhor quer que eu seja. Pescador de homens, servo fiel. Eu te agradeço, Deus, por tudo, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Eu te agradeço porque o Senhor hoje nos chama ao compromisso. Eu te agradeço porque o Senhor hoje me chama ao compromisso contigo, de seguir a Ti. Essa é a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração, eu tenho certeza que Jesus está habitando agora mesmo no seu coração. E eu te encorajo a seguir firme, porque vale a pena. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe, querido, meu irmão, minha irmã. Amém. Conheci um grande amigo, Ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo. Ele você pode confiar. Jesus,
Jesus. Nele você pode confiar.